Fala comigo, meu consagrado, Teacher Marcelo na área, passando aqui para deixar toda aquela energia positiva para vocês, pessoal. Hoje iremos falar de tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida, toda vez que eu me refiro à radioatividade, sem sombra de dúvidas, é o assunto mais abordado nos principais vestibulares. E esse tempo de meia-vida, o jovem fala assim, tempo necessário para que a metade dos núcleos radioativos se desintegre. Combinado? Ou seja, é um tempo que esse tempo ele não é fixo em relação aos elementos radioativos, aos radioisótopos. Esse tempo ele é variável. Uma vez que atinge esse tempo de meia-vida, o cara começa a emitir a metade da radiação. Beleza? Ou seja, ele vai possuir a metade da massa. Então, quando eu observo, por exemplo, o iodo, o tempo de meia-vida do iodo corresponde a 8 dias. O tempo de meia-vida do estrôncio, 28 anos. Ao criptônio, 1,3 segundo. Então, uma vez que a pessoa ela esteja contaminada por criptônio, após 1 minuto, a quantidade de criptônio no organismo dessa pessoa é algo muito próximo de zero. Porque eu vou pensar assim, 100% da contaminação de criptônio. Após 1,3 segundo, 50%. Após 1,3 segundo, 25%, 12,5% e assim sucessivamente. Após 1 minuto, por exemplo, a quantidade de criptônio no organismo dessa pessoa é um número muito próximo de zero, ok? Olha o tempo de meia-vida do urânio, corresponde a 4,46 bilhões de anos. Olha que absurdo, beleza? Esse camarada aqui, pessoal, é o carbono 14, extremamente importante na datação de fóssil. Já o teacher vai falar exclusivamente sobre o carbono 14. Então me ajuda, eu vou pensar assim, eu coloquei a imagem da picheblenda de Becquerel, é um minério maravilhoso que possui uns resquícios de sais de urânio. Então, se eu tenho 100% da radiação e se eu considero que esse urânio é o urânio 238, após 4,46 bilhões de anos, essa radiação ela vai passar para 50%. Após 4,46 bilhões de anos, isso aqui passa para 25% e assim sucessivamente. Tudo bem? Agora, se eu penso em uma massa, um número qualquer, por exemplo, 12 gramas, após a primeira meia-vida, isso passa para 6 gramas, após a segunda meia-vida, isso passa para 3 gramas e assim sucessivamente. Costuma aparecer assim, pessoal, ele coloca o tipo número 1. Se ele começa do número 1, que é a mesma coisa que 100%, após a primeira meia-vida, eu vou pensar no meio. Após a segunda meia-vida, eu vou pensar em 1/4. Depois 1/8, 1/16 e assim sucessivamente. Tudo bem, pessoal? Um detalhe muito importante que o teacher vai passar para vocês é identificar a meia-vida num gráfico desse. Eu coloquei aqui o césio 137. É o césio utilizado em Chernobyl, é o césio utilizado no acidente de Goiânia. O acidente de Goiânia, em 1987, foi um dos maiores acidentes urbanos do mundo. Então me ajuda, na época foram aproximadamente 11 óbitos. Olha só, 100% da massa desse césio, após a primeira meia-vida é o quê? O cara não vai perder a metade da massa? Ele não vai começar a emitir metade da radiação? Então, após a primeira meia-vida, eu vou passar para 50%. Como que eu encontro o valor numérico da meia-vida? Eu faço isso aqui, Chomsky. Essa meia-vida do césio corresponde a 30 anos. Vamos fazer uma simulação? Se o acidente de Goiânia foi em 1987, 30 anos depois, eu vou chegar em 2017. Então, há 3 anos atrás,
a quantidade de radiação em relação ao dia do acidente corresponde a 50%. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Teria uma outra possibilidade de utilizar uma expressão matemática. Eu particularmente não sou fã dessa expressão, porque eu acredito que se você chega numa prova, você entende o conceito e esquece a merda dessa fórmula, você perde o exercício. Tudo bem? Ok? Mas tem aqueles alunos que falam assim: teacher, eu gosto de fórmula. Então vamos fazer uma comparação assim, ó. O cara vai sair com 12 gramas e ele vai terminar com 3 gramas após 2 meias-vidas. Essa expressão ela fala assim, ó: massa final é a massa que você quer, tudo bem? A massa inicial que eu vou falar que corresponde a 12 gramas, ok? Aí eu vou falar assim, ó: após 2 meias-vidas, qual é a massa final? 2 elevado a n. Esse n é o tempo de meia-vida. Ou seja, tipo assim, esse n corresponde quantas meias-vidas, o número, a quantidade de meia-vida. Então me ajuda. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4. 12 dividido por 4, a massa final corresponde a 3 gramas. Então eu posso usar essa expressão e eu poderia usar também esse raciocínio. Combinado? Opinião do teacher. Eu fico no raciocínio. Beleza, pessoal? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um exercício muito bonito de meia-vida, que a gente vai fixar todo esse conceito e a gente vai adquirir confiança. Vamos praticar um pouquinho, moçada. Galera, vamos resolver um exercício agora. Esse exercício ele está lá no X praticando, é o exercício de número 3, é um exercício da FUVEST de 2018. O cara fala assim, ó, é um exercício muito bonito por sinal. Ele fala assim: o ano de 2017 marca o 30º aniversário de um grave acidente de contaminação radioativa, ocorrido em Goiânia em 1987. Na ocasião, uma fonte radioativa, utilizada em um equipamento de radioterapia, foi retirada do prédio abandonado de um hospital e, posteriormente, aberta no ferro velho para onde foi levada. O brilho azulado do pó de césio 137 fascinou o dono do ferro velho, que compartilhou porções do material altamente radioativo com famílias e amigos e obteve consequências trágicas. O tempo necessário para que a metade do césio 137 existente em uma fonte se transforme no elemento não radioativo bário 137. Ele fala que esse tempo corresponde a 30 anos. Esse tempo é o tempo de meia-vida. Esse tempo, o exercício fala que corresponde a 30 anos. Então lança o seguinte, uma curiosidade desse exercício, pessoal, que a gente pode imaginar assim, ó. Se ele fala que o jovem saiu de césio 137 e esse cara sofreu um decaimento radioativo, dando origem ao bário 137, dando origem ao bário 137. Você observa que ocorreu a formação de um novo elemento químico, beleza? Então eu tenho certeza que esse jovenzinho aqui, para chegar em bário, necessariamente ele emitiu uma partícula o quê? Uma partícula beta. Você observa que a massa é a mesma, ok? E teve a formação de um novo elemento químico, esse cara só pode ter emitido uma partícula beta, beleza? Só de curiosidade. Aí o jovem fala, em relação a 1987, a fração de césio 137 em porcentagem que existirá na fonte radioativa 120 anos após o acidente será de aproximadamente. Então, tipo assim, olha as informações.
O cara vai sair de uma massa inicial de 100%. Tudo bem? Inclusive, se você observa aí, ele fala em porcentagem. Então, a massa inicial é 100%. Nós queremos saber a massa final após um tempo de 120 anos. Então, me ajuda aí, pessoal. Me ajuda aí. Olha como que eu vou pensar nisso. Eu vou sair de uma massa de 100%. Ele cita pra gente que a meia-vida corresponde a 30 anos e ele quer saber em relação a um tempo de 120 anos. Ou seja, após a primeira meia-vida, esse cara vai perder a metade da massa, ele vai ter necessariamente 50%. Após a segunda meia-vida, esse cara vai atingir o que, moçada? Ele vai atingir 25%? Me ajuda aqui, seres. 30, 60, 90, 120. Ou seja, eu preciso de 4 meias-vidas. Combinado? Então tá bom. Após a terceira meia-vida, isso aqui vai para 12,5%. E após a quarta meia-vida, isso aqui vai para 6,25%. Aí você faz assim, pessoal. Faz essa conta só para conferir o exercício. Você sabe que a meia-vida corresponde a 30 anos. Ele quer após 120 anos. Então vem comigo, ó. 30, 60, 90, 120. Beleza? Então, a quantidade que restará após 120 anos corresponde a 6,25% aproximadamente. Pode crer? Tamo junto, moçada. Amiguinhos, vamos falar um pouquinho agora a respeito da datação com carbono 14. Assunto bem interessante, bem da hora, galera. Eu espero que vocês gostem. Então tá bom, uma vez que eu penso no carbono, eu posso associar os isótopos desse carbono. Os isótopos, eu posso ter o isótopo do carbono 12, que corresponde a 99% em massa de todos os átomos de carbono presentes na natureza. A massa desse jovem vai ser 12. Lembrando que esse cara ele é estável. Se ele é estável, evidentemente, ele não emite o quê? Radiação, ele não é radioativo. Eu posso ter o carbono 13 e eu posso ter o carbono instável, o carbono radioativo de massa 14. Convém ressaltar que na natureza o carbono ele possui 3 massas distintas. Na tabela periódica é uma média ponderada dessas 3 massas. Se você pega aí a maioria das tabelas periódicas, o carbono vai ter massa 12. Porque se você fizer uma média ponderada, o número que você encontra é tipo assim, 12,011 U. E a gente acaba aproximando para quanto? Para 12. Então, beleza. Uma vez que eu estou me referindo a esse carbono radioativo, eu vou ter que lembrar que não importa a composição desse carbono radioativo, ele emite radiação. Se ele aparecer sozinho na forma de substância simples, se ele aparecer na forma de um ácido de arrênios, na forma de um sal, ele continua emitindo radiação. Tudo bem? E a meia-vida desse carbono 14 é algo próximo aí de 5.730 anos. Combinado, moçada? Então tá bom. Me ajuda, pessoal. Como é formado esse carbono 14? O teacher colocou um sol maravilhoso para vocês e vocês sabem que o universo possui uma quantidade gigantesca de quê? De raios cósmicos. Esses raios cósmicos, eles possuem uma quantidade de energia absurda. É muita energia. E a gente pode encontrar nesses raios cósmicos prótons, nêutrons e até elétrons.
Uma vez que esses raios cósmicos, eles se chocam com algum elemento químico, ele vai desmanchar esse elemento químico, beleza? A partir do momento que ele desmancha esse elemento químico, isso aí começa a liberar próton, nêutron e elétron para todos os lados. Uma vez o nitrogênio, nós sabemos que a composição do nitrogênio, que ele aparece na forma de N2, no ar seco, esse número é algo próximo de 78% em média, beleza? Uma vez que eu tenho um nitrogênio reagindo com o neutro, esse neutro, teacher, esse neutro, ele veio de onde, galera? Ele veio dos raios cósmicos. Uma vez que esse nitrogênio reage com o neutro, ele vai dar origem, sim, ao carbono 14 e ele vai liberar um próton, beleza? Só para a gente fazer um teste aqui, moçada, ver se essa reação de fato é isso mesmo, me ajuda aqui, ó. 14 com mais 1, 15. 14 com mais 1, 15. A massa bateu, beleza? Ao número atômico, 7 com mais 0, 7. 6 com mais 1, 7. Bateu. O nosso santo bateu. O amor da sua vida sou eu, sou eu. Desculpa, gente, desculpa. Moçada, então me ajuda. Se eu sei que a formação desse carbono 14 é por meio dessa reação, tem um lance que é muito interessante. O teacher já mencionou para vocês que a meia-vida desse carbono 14, 5.730 anos. Então, a cada 5.730 anos, a quantidade de carbono 14, ela é sempre a metade. Beleza? Agora, o que é bem bacana nessa situação? A quantidade de carbono 14 formada é exatamente igual à quantidade de carbono 14 eliminada por meio da meia-vida. Então, eu posso falar que todo organismo vivo, em média, vai ter a mesma quantidade de carbono 14. Interessante essa ideia. Inclusive, essa concentração é algo próximo de 10 ppb. Como assim, teacher? Isso é a mesma coisa que dizer 10 partes por bilhão. Ou seja, a cada 10 bilhões de átomos de carbono presente no nosso corpo, eu tenho um átomo de carbono 14. Combinado? Então me ajuda. Uma vez que esse carbono 14 ele é formado por essa reação, esse carbono 14 ele vai interagir com o O2, formando o CO2 do mal. Evidentemente que o teacher acabou de fazer uma brincadeirinha, beleza? Moçada, esse dióxido de carbono radioativo é absorvido por meio das plantinhas por um processo que se chama fotossíntese. Tudo bem? Esse carbono 14, ele chega até nós por meio da cadeia alimentar. Então, uma hora um boi vai comer essa plantinha e a gente, sem maldade, vai comer o boi e a gente vai adquirir carbono 14. Todo ser vivo, o teacher já mencionou anteriormente, possui uma média de 10 ppb de carbono 14. Combinado? Agora, uma vez que esse ser vivo, hashtag falhou, ele passa a ser um ser morto, tudo bem? Ele passa a ser um ser morto, ele para de adquirir carbono 14, mas ele continua o quê? Ele continua liberando carbono 14. Aí vamos supor que o teacher está lá na cidade da minha bisavó, lá em Dom Cavate, lá no interior de Minas Gerais. Aí de repente eu achei lá, moçada, um fóssil, eu achei um ossinho. E esse ossinho é tipo de algum antepassado do teacher, beleza? Aí de repente o que eu faço para descobrir a idade desse fóssil? Eu vou pegar esse fóssil e eu vou medir a quantidade liberada de carbono 14. Vamos supor que a concentração que está liberando ali de carbono 14
é equivalente a 5 ppb, 5 partes por bilhão. Então eu penso assim, então tá bom, esse fóssil quando ele tinha vida, ele liberava evidentemente uma quantidade de carbono 14 igual a 10 ppb, ok? No dia que esse fóssil deixou de viver, o dia da morte desse fóssil, ele liberava exatamente essa concentração. Beleza? Aí então tá bom, após a primeira meia-vida, essa concentração ela cai pela metade, beleza? Metade de 10 é igual a 5 ppb, 5 ppb, ou seja, eu sei que esse fóssil até 5.730 anos atrás ele tinha vida. Aí você pergunta assim, teacher, e quando esse fóssil nasceu? Eu não consigo responder isso. Eu só consigo responder o dia que ele deixou de viver. Combinado? Convém ressaltar, moçada, que sempre quando a gente utiliza o carbono 14 como processo de datação, ele é muito eficiente até mais ou menos aí um período de 10 meias-vidas. Esse período de 10 meias-vidas corresponde aí aproximadamente 60 mil anos atrás. Uma curiosidade, moçada, o homem dominou a agricultura entre 13 e 14 mil anos atrás. O homem, ele aprendeu a escrever há 5 mil anos atrás. Então, por meio da datação do carbono 14, a gente consegue estudar a humanidade. Combinado? Agora, se você fala assim, teacher, e os dinossauros? Os dinossauros, evidentemente, existiam dinossauros há trocentos mil anos atrás, em média. Beleza, moçada? Então eu vou pensar assim, ó. Os dinossauros, eu não vou utilizar a datação do carbono 14, mas eu posso utilizar, por exemplo, uma datação que se chama urânio e chumbo. Por que eu utilizo essa datação? Porque a meia-vida do urânio e do chumbo é muito maior que a meia-vida do carbono 14. Só para vocês terem uma noção, a meia-vida do urânio 238 pode chegar a um número de 4,46 bilhões de anos em média. Tudo bem então, moçada? Espero que tenham gostado. A aulinha de hoje foi essa. E um detalhe muito importante, pessoal, nunca perca a esperança, nunca perca a fé. Isso aí é o que nos move. Pode crer, moçada? Tamo junto, um beijão no coração de todos e juntos sairemos mais fortes, hein, moçada? Pode crer? Abraço!